Ninjutsu funciona para defesa pessoal? Bom, ficou bem alta, né, recentemente. Alguns professores estão criticando escolas de ninjutsu e tudo mais, falando que não funciona para defesa pessoal. E aqui, como sempre, né, na Alpha, a gente sempre coloca um ponto de vista imparcial, né, e também sempre bem argumentativo e bem científico. Afinal de contas, por mais que eu seja instrutor de Krav Maga, de Jeet Kune Do, de boxe, eu já passei por várias artes de combate, esportes de combate, karatê e jiu-jitsu, mas eu também sou graduado em ninjutsu. Então, algumas pessoas às vezes criticam sem necessariamente ter feito. E aqui, doa quem doer, eu vou ser bem sucinto. O vídeo é um pouco longo, mas com certeza vai abrir um pouco sua cabeça. Então, no final do vídeo, caso você não concorde comigo, não concorde com os argumentos, coloca abaixo também, porque é sempre interessante saber a sua opinião. E caso goste desse tipo de vídeo, já se inscreve, deixa o like, isso ajuda bastante. Agora vamos direto para o vídeo. Então vamos lá, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, sou o instrutor Lucas. Hoje na internet, principalmente quando fala de artes marciais ou lutas de maneira geral, é muito comum que as pessoas nunca tenham treinado nada e vão criticar outras pessoas, né? Isso é normal. Mas às vezes até lutadores, outros professores, eles vão criticar alguma modalidade que eles não conhecem. E claro, eles estão usando ali de um ponto de vista, assim, argumentativo, de observação e falando, opa, o que você está tentando fazer com aquilo, né? Assim como às vezes uma crítica de quem é praticante do Wing Chun, a pessoa está fazendo Chisao e a pessoa já comenta, mas isso não é uma luta real. Mas não, é um exercício de sensibilidade, entende? Então existem algumas problemáticas nessa questão. Como eu já pratiquei, aqui eu vou falar de uma maneira assim das minhas experiências. Então eu só vou falar a respeito da escola que eu fiz parte, que é a Bujinkan, tá? Onde eu graduei, onde eu fiz Taikai, que são seminários, seminário de bastão, seminário de espada, enfim. Então eu vou falar do meu ponto de vista dos professores que eu conheci, do sistema que eu conheci, das escolas e organizações que eu conheci, perfeito? Então vamos lá, primeira coisa, funciona? Funciona para quê? No meu caso, o ninjutsu ele entrou para 2 pontos. Terapêutico, é extremamente gostoso, se você nunca praticou o ninjutsu, e aqui eu estou utilizando esse termo ninjutsu, mas às vezes você vai encontrar como Budo Taijutsu, Ninpo, enfim, o próprio termo ninjutsu, se você é um historiador, se você é um pesquisador da área, você sabe que existe um pouco de contradição histórica. Não vou entrar nesse ponto aqui nesse vídeo, que ele já é extenso, senão ele vai ficar muito mais extenso. Eu quero falar das técnicas. Mas antes, eu quero falar então que, de fato, para mim, serviu com viés terapêutico. É muito gostoso. Se você nunca treinou, eu realmente recomendo que você treine em um bom dojo que, cara, talvez você curta e curta bastante isso, tá? Beleza, então para mim serviu para esse viés, e o segundo também era para ter mais conhecimento de armas, principalmente armas tradicionais. Mas também pegar coisas que já aconteceram antigamente no campo de batalha e tentar de fato, e isso é uma coisa minha, enquanto pesquisador, enquanto cientista marcial, por assim dizer, tentar adaptar para os dias de hoje. Vamos utilizar de novo a palavra adaptar. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Beleza, funciona para a defesa pessoal, e é agora que a gente quer chegar. Tudo que é tradicional, tudo que é antigo, né? Você, para testar hoje, você precisa de um processo de adaptação. Afinal de contas, o campo de batalha é totalmente diferente. As pessoas, elas praticam coisas diferentes, as pessoas estão diferentes, a cultura está diferente e as armas e os equipamentos estão diferentes. Então não tem como você pegar uma coisa muito antiga sem adaptar nada, sem você colocar nada de diferente e conseguir colocar hoje e fazer funcionar 100%. Tá? Então, a palavra certa que eu quero dizer é adaptação. Tá? Por isso que dentro do Jeet Kune Do, por exemplo, do Bruce Lee, ele pegou muita coisa tradicional e depois ele começou a pegar mais para a parte do boxe e tudo mais, porque ele via que é onde o pessoal estava chegando. Então, funciona para a defesa pessoal? Vamos lá, eu vou dividir em 2 partes. A primeira, eu quero falar de técnicas, e a segunda eu quero falar sobre pressão. Beleza, falando de técnica então, aqui eu vou utilizar como exemplo a minha Yoroi aqui, tá? A minha armadura, tá? Antes que você fale que é uma armadura que parece de samurai, samurai e ninja, shinobi, por vezes, dependendo da época, eram a mesma coisa, tá? Afinal de contas, um é um guerreiro, outro é um espião, que muitas vezes trabalhando para o governo, eles eram a mesma pessoa, tá? E, de novo, a escola que eu faço parte, que eu treinei, ela é detentora de 9 escolas, então são estilos muito do samurai, outros bem da parte do ninja, de espião, então as técnicas elas se misturam, tá? Então aqui eu vou utilizar o exemplo dessa armadura aqui, tá? Mas você vai entender o contexto. Essa armadura ela pesa 20 quilos aproximadamente.
Quando você faz alguns movimentos com ela, você vai perceber que você fica muito pesado. É muito difícil de você utilizar, por exemplo, um boxe, um kickboxing. Não fica confortável de você fazer isso. Então aí que existe o estudo, por exemplo, eu estou utilizando termos aqui gerais, só para você entender alguns pontos específicos. Por exemplo, Ichimonji no Kamae. Então você tem alguns Kamae, algumas posturas, tá? E algumas técnicas de combate que você vai lá e você joga com o corpo todo. Agora, você vê eu fazendo isso aqui para te golpear, aí você fala, nossa, um boxeador nunca faria isso, mas você não consegue golpear de outra forma com a armadura. Não é que não consegue, mas fica desconfortável. Imagina o seguinte, você vai colocar essa armadura agora, 20 quilos, você vai para o campo de batalha, então assim, você vai ficar cansado. Então algumas técnicas específicas, por isso que tem muita torção dentro da prática de ninjutsu, você vê muitas torções nos vídeos. Né? Porque você está lá de armadura, você está batendo, você vai lá e tenta torcer a pessoa, tenta quebrar ela dentro da própria armadura, por exemplo. Por isso que eu falo das questões adaptativas e as questões históricas. Por isso que eu falo, seja do Wing Chun, algumas posturas, seja no ninjutsu, algumas posturas, você pode fazer nos dias de hoje, mas sem entender por que você fazia, ou faria e tudo mais, você perde como que você pode adaptar para os dias de hoje, por exemplo. Existem recursos, existem formas biomecânicas que elas fazem sentido. Né? Mas outras não, porque você não está com armadura, por exemplo. Né? Então tem algumas coisas que hoje em dia você tem que adaptar. Se você tentar fazer igual, não vai funcionar. Não é porque funcionou há 1000 anos atrás, 500 anos atrás, nos campos de batalha, que vai funcionar hoje, na rua ali. Por isso que existe essa necessidade de você adaptar a técnica. Existem algumas técnicas específicas, algumas posturas, né? Por exemplo, Hira Ichimonji, né? É uma postura em que você abre, por exemplo, a sua guarda. O oponente ele vai golpear, você tira o golpe e você golpeia também, né, com uma série de ataques. Eu aprendi isso no ninjutsu. Foi o primeiro lugar onde eu aprendi, foi dentro de uma aula de ninjutsu. Depois, dentro dos estudos de Taekwondo, que eu descobri o ABD. Né, então o Bruce Lee colocou uma das estratégias de combate, Attack by Drawing. Basicamente é chamar a atenção do golpe em alguma área do seu corpo, você fazer algum tipo de defesa e contra-golpeá-lo, certo? Então percebe que existe no Jeet Kune Do, existem em outras artes e tudo mais, mas o primeiro lugar que eu vi, e ainda mais dessa forma de você, por exemplo, deixar exposto a sua costela e tirar, foi no ninjutsu. A primeira coisa que eu fiz foi testar com alguns alunos meus. Então a gente colocou sparring, óbvio que eu não falei para eles o que eu ia fazer, e coloquei o alvo, tirei, bati. E, diga-se por passagem, quem estava no dia talvez lembre que foi forte até, funcionou muito bem. Hoje em dia está manjado, até entre os meus próprios alunos eles não caem mais nessa, né? Já está totalmente manjado isso. A questão é que eu fui, adaptei, não consegui fazer a série de golpes que o kata, a forma pede, não foi exatamente igual, mas o princípio estava lá. Então eu, assim como tudo que eu faço, tudo que eu aprendo, eu vou em algum lugar, eu vou em algum seminário, eu aprendo alguma coisa, eu vou lá e tento adaptar. Né? Então eu coloco aquela prática que a gente chama na educação física de prática randômica, que seria um sparring, seria um randori, seria um kumite. Né? Então a prática randômica de você não necessariamente combinar com o colega o que você vai fazer e aplicar. Então algumas técnicas específicas elas funcionam muito bem, outras elas precisam de adaptação, por isso que eu estou falando da questão da técnica. Falamos de técnica, agora vamos falar sobre pressão. Vamos deixar esse ponto bem claro. Nas lutas é normal que você precise de uma prática em blocos, ou seja, de uma coisa isolada para você aprender de fato aquele golpe, aquele chute, aquela torção. Você precisa repetir aquilo 1000 vezes no combinado, por assim dizer. Então você precisa disso e o colega também ele precisa, né, de contraparte, receber e entender o contexto. A partir desse momento é o que a gente chama que a gente precisa necessariamente de pressão. Por isso que, aí eu vou falar da minha parte, tá? Os dojos que eu fiz, que eu participei, inclusive uma das minhas graduações, teve um randori, né, um sparring fantástico, que era um sparring, por exemplo, de boken, né, então a gente usou uma espada de madeira, de faca e depois desarmado. Foi muito legal, além de divertido, foi extremamente útil, porque teve pressão, não teve movimentos combinados, a gente simplesmente ia lá e estava se batendo. Né? Então essa questão da pressão, os dojos, os professores que eu fiz parte, que eu já treinei e tudo mais, eles têm isso embutido em níveis mais altos ou graduações mais altas. E isso é uma coisa que eu acho extremamente benéfica. Por isso que eu falo que depende muito do professor, depende muito do dojo que você treina. Eu tive bons professores e isso nunca foi uma problemática na minha questão. E até mesmo coisas que eu acabei não testando, por exemplo, na aula, eu testava em outro momento, igual eu já expliquei, por exemplo. Então, mas a questão da pressão, ela precisa estar lá. É todo dojo que tem isso? Infelizmente não. Principalmente quando a gente fala de ninjutsu, você colocar lá
no YouTube, ou mesmo ir visitar outras academias e tudo mais, é muito comum que você não tenha isso, né? E é por isso que eu falo que depende muito então do que você está vendendo. Eu gosto de coisas tradicionais, eu treino coisas tradicionais, por exemplo, Kenjutsu. Mas isso é uma coisa tradicional e não para defesa pessoal. Se for para fazer defesa pessoal, você precisa adaptar, você precisa de certos contextos de hoje, nos dias de hoje, e principalmente voltados à pressão. Isso é uma coisa que não tem como negociar. Precisa fazer isso. Então a conclusão, galera, serve para defesa pessoal? Eu vou repetir. Tudo tradicional, ela pode servir desde que você adapte. Então tem muito mais a ver com o professor, com o praticante, né, com quem está fazendo lá e com quem está absorvendo todas essas técnicas para aplicar, tá? E por isso que eu sempre falo, aqui na Alpha a gente sempre tem aqueles contextos de precisa ter striking, precisa ter grappling, precisa ter arma, precisa ter múltiplos agressores, precisa ter um contexto de sobrevivência urbana, precisa ter tudo isso para você falar, ok, legal, então o que eu estou treinando, seja lá o que for, ela pode servir para defesa pessoal, assim como modalidades esportivas. Você faz uma modalidade esportiva, o que você treina, você sabe que você vai nos campeonatos, ou seu colega vai no campeonato, mas você também consegue fazer o exercício inverso, de tentar deixar esse esporte de combate mais combativo para a rua. Por isso que a questão de adaptação é a palavra-chave desse vídeo.